E para você que é apaixonado por artesanato em fibra de vidro, hoje um vídeo especial para vocês. Porque hoje eu vou responder uma série de dúvidas que foram citadas aí pelos nossos inscritos. Vem comigo e acompanhe mais uma aventura no nosso ateliê. Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao nosso canal e hoje um vídeo interessantíssimo. Eu dei uma anotada aqui nas maiores dúvidas que os nossos inscritos aí me enviaram, tá? E o que eu resolvi fazer? Tá? Eu coloquei aqui numa ordem, tá? Eu tenho uma porção de peças para fazer hoje aqui, que eu tenho as encomendas, então eu tenho aqui, ó, peça de Saara, de Shadow, tenho também de CBX, tem essas encomendas para fazer, e eu vou aproveitar, vou fazer um passo a passo aqui, eu já coloquei na ordem, para enquanto eu for fazendo, eu já vou esclarecendo todas as dúvidas. Então, mãos à obra e vamos começar já. Então, nós vamos começar aqui, tá, a fazer essa peça, e vamos lá. Então, a primeira dúvida aqui, que eu separei para responder para vocês, é sobre justamente a parte aqui de encerar o molde. Então, perguntaram aqui, todas as vezes que eu for fazer uma peça, eu tenho que encerar o molde? A resposta é mais ou menos. Quando você utiliza o molde várias vezes, os poros dele já vão ficando impregnados de cera, tá? Então, mesmo se você não encerar e fazer a peça, ela vai desmoldar legal, tá? Porém, você não pode fazer isso constantemente. Então, o mais indicado é realmente, antes de você fazer a peça, você dar uma encerada, tá? E por que tem que encerar? Pelo seguinte, quando nós passamos a cera aqui na peça, o que acontece? Cria-se uma película, ok? E essa película que vai criar aqui em cima da peça é justamente o que vai impedir do gel e da resina entrar em contato direto com o molde, tá? E aí nós conseguimos destacar a peça, porque se entrar em contato direto, tá, com essa peça aqui, o que vai acontecer? Isso aqui vai grudar, tá? Mas vai praticamente fundir, você não tira a peça daqui de dentro nunca mais, tá? Você acaba estragando o seu molde e perdendo a peça também. Então a cera é justamente para isso, ela cria uma película de proteção na peça, e fazendo com que a tinta não grude diretamente, aí você consegue destacar, ok? Bom, prosseguindo, qual a cera? Bom, é o seguinte, eu estou usando aqui, ó, uma cera própria, tá? Para laminação em fibra de vidro, né? Para molde aqui, um desmoldante. Você vê aqui tem até um nome chique em inglês, Mold Release Max, tal. Mas na verdade trata-se de uma cera de carnaúba, tá? A carnaúba é uma palmeira encontrada aqui no Nordeste do Brasil, tá? E da folha dessa palmeira se extrai essa cera aqui. Precisa ser essa cera aqui especial para molde? Não, não precisa. Qualquer cera de carnaúba vai fazer o mesmo efeito. E você encontra essa cera de carnaúba em algumas maneiras. Aqui ela está em pasta, tá? Aqui na minha latinha, ó. Ela está em pasta. Mas você encontra ela também em tablete, encontra até mesmo ela líquida, em spray, tá? E você pode comprar qualquer cera de carnaúba, mesmo que seja indicada para móveis, para carro, tá? Para madeira, para piso, tá? A cera de carnaúba vai resolver aqui. Você passa a cera, tá? E, obviamente, depois você tem que tirar, tá? Não deixar excesso. Porque se deixar excesso no molde de cera, o que vai acontecendo? Ela vai incrustando, tá? E depois ela cria uma espécie de crosta mesmo no molde, e você tem que ficar limpando com estilete ou com uma espátula, tá? Para poder limpar o molde, ok? Então vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa relativa à cera. Bom, beleza, é isso. Então, ó, cera de carnaúba, qual é o processo? Simples. Pegamos aqui uma esponja, tá? E mete bronca.
Pode encerar também em volta, tá? Aqui, ó, do molde aqui. Porque é importante também que não grude a resina nas abas do molde, né? Então a gente encera bem, ó. Bem enceradinho, tá? E aí é coisa rápida, você espera só uns 5 minutinhos assim para ela dar uma pequena secada e você já vem tirando, tá? Depois que ela secar aqui, você já vem tirando com uma estopa, tá? Eu costumo dar 2 demãos aqui de limpeza depois, né? Eu vou demonstrar já para vocês aqui. Então, ok. Passei a cera, tá bem encerado. Se atente aí a encerar bem nos cantinhos, tá? Que é justamente onde geralmente gruda, tá? Onde a peça fica enroscada. É justamente nos cantos aqui, ó. Nesses cantinhos. Então, fique atento com isso. Bom, passada a cera aqui, o que faremos agora? Vou pegar a estopa. Aqui está, ó, estopa normal, tá? Você vê que eu tenho 2 pedaços aqui, tá? Por quê? Porque eu tiro em 2 etapas. Primeiro eu tiro a parte mais grossa aqui, né, ó. Você vê que conforme vai tirando, ela já vai começando a dar um brilho, né? Na peça aqui, ela vai ficando brilhante. Então eu tiro a parte mais grossa da cera, tá? Olha como ela vai ficando brilhante. E aí, essa estopa que eu estou usando aqui, como eu estou usando justamente para tirar a parte mais grossa da cera, ela vai ficar bem impregnada de cera também, né? E com isso, ela não consegue tirar totalmente a cera, tá? Por isso que, feito isso aqui, ó, já tirei a parte mais pesada aqui, ó, mais grossa. Você vê como ela ficou brilhando? Fica brilhando justamente porque cria uma película, né, de cera. Vamos lá. Ah, outra dúvida. Outra dúvida que foi o seguinte. O pessoal falou, eu já vi gente que usa desmoldante. Sim. Além da cera, existe um produto, tá, que serve como desmoldante também. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui, ó. Como vocês podem ver, ó, tenho 2 aqui, um verdinho e um azulzinho, tá? Isso aqui chama desmoldante PVA. E o que faz o desmoldante PVA? O desmoldante PVA é o seguinte, ele é um líquido, tá? E você também passa com esponja na peça. A diferença é que depois você não tira, igual eu fiz aqui, né? Que eu passei a cera e tirei a cera. Não, você joga ele, né, com a esponjinha, passa, e ele é líquido, ele vai secar e vai criar uma espécie de filme plástico na peça, tá? Ele vai criar uma espécie de filme, e aí você pode fazer a peça normal que você vai conseguir destacar, porque entre a peça que você está fazendo e o molde, vai ter essa proteção, que é um filme plástico, né? Ele fica uma camada bem fininha assim, tá? Qual que são as vantagens? Bom, uma das vantagens é essa, né? Que você não tem que ficar encerando, metendo estopa aqui. E qual a desvantagem? A desvantagem é que sempre que você usa o desmoldante PVA, quando você termina, você tem que lavar o molde e também lavar a peça, porque ele fica grudado, né? Que sai super fácil, tá? Só de passar a mão assim, da água ele sai com água super fácil, mas tem que lavar o molde e a peça. Já com a cera, não precisa nada disso. Então vamos lá. Agora que eu tirei aqui o mais grosso, né? Eu venho com o meu outro pedaço de estopa aqui que está mais limpinho e dou um acabamento final, para ela ficar no brilho mesmo. Tá batendo meio um sol aqui, ó, tá ruim pra... Mas, estão vendo? Isso aí, ó. Bom, essa parte aqui, então tá pronta. E agora, o que nós vamos fazer?
Eu vou inserar também as outras peças, mas eu vou cortar aqui um pedacinho para já a gente partir para a próxima etapa, que agora é a pintura. Bom, agora na parte da pintura, continuaremos aqui respondendo as dúvidas. Então, a primeira dúvida aqui, o pessoal me perguntou é a seguinte: se na hora de aplicar o gel na peça, eu aplico com pincel ou com a pistola de pintura? Bom, eu particularmente aplico com a pistola de pintura, mas tem algumas coisas que você tem que se atentar. Primeiro, para usar a pistola de pintura, você tem que ter uma pistola que tenha um diâmetro bem grande, tá? No bico, um bico pelo menos aí 2 milímetros. E dá uma diluída no gel, tá? Porque o gel, ele é bem grosso, mano. Ele é uma coisa assim, ele não é uma tinta, tá? Fininha, ele é meio pastoso, tá? Aí, ó. Ele é uma coisa assim meio pastosa. Então, você tem que diluir. Há duas maneiras de diluir o gel. Uma é com acetona e a outra é com um produto chamado monômero de estireno. Guarde esse nome, monômero de estireno. Ele serve justamente para diluir, tá? Diluir tanto resina como gel. Eu prefiro usar acetona, porque a acetona ela influi menos na catálise, tá? Então, eu diluo com acetona. Mas você pode também fazer com o pincel, tá? É que como eu faço muitas peças, fazer com o pincel é muito demorado, tá? Mas normal, você pode apenas jogar aqui, ó, o gel aqui, catalisar, pegar o seu pincelzinho e passar na peça que não tem problema, o resultado vai ser ok, tá? Continuando aqui, o pessoal está perguntando justamente sobre isso. Muitos perguntaram, mas que tinta você usa para pintar o molde? Então, como eu demonstrei aqui, não é uma tinta, é um gel, né? Ele é justamente um gel que ele é próprio para isso, né? É próprio para laminação em fibra de vidro, tá? O nome dele é Gel Coat, tá? Esse Gel Coat você vai encontrar ele aí basicamente em dois tipos, um ortofálico e um isofálico, né? Que são pequenas diferenças, um é mais resistente que o outro, ok? Então vamos lá. Gel Coat, tá? Não é tinta, é um gel. Tem mais ou menos uma meia dúzia de peças aqui para fazer. E aí é o seguinte, ó, ligo a balancinha aqui. Como eu disse para vocês que eu vou pintar com a pistola, eu vou dar uma diluída. Então, eu jogo, no meu caso aqui, um pouquinho de acetona, mais ou menos uns 10% do que eu for usar de gel, tá? E agora nós vamos pesar aqui, tá, a quantidade de gel. E aí, isso você vai aprender com o tempo e com o tamanho da sua peça, a quantidade que você vai necessitar de gel, tá? O que vai acontecer? Você vai pintar lá, se você vê que não cobriu mais a peça, é porque você está fazendo pouca mistura de gel, né? Então na próxima você faz mais, tá? Eu, como já tenho mais ou menos aqui uma ideia de quanto eu uso para cada peça, tá? Então eu vou pesar aqui. No meu caso aqui, eu vou fazer agora 2 peças para demonstrar para vocês. Então eu vou usar só 120. Ok? 120 gramas de gel. E é o seguinte, é 1%, tá? A mistura de gel e catalisador. Então, se eu usei 120 gramas de gel, seria 1,2 grama de catalisador. Como minha balança não é tão precisa assim, para pesar 1 grama, se você quiser, você pode até comprar uma balancinha de precisão, que é super barato hoje em dia, você compra na internet. Mas eu costumo fazer aqui com essa pipetinha aqui, ó, que aí, ao invés de colocar por grama, eu coloco por ml, tá? Que dá mais ou menos a mesma coisa. Então, ao invés de ser 1,2 gramas de catalisador, eu vou colocar 1 ml,2, um pouquinho mais de 1 ml aqui, ok? Pronto. Aí é só mexer bem aqui, né? Agora é só misturar bem, ok? Colocar ali na pistola de pintura e meter bronca. Vamos pintar a peça agora.
Bom, gente, então, estão aí, ó, as peças pintadas, ok? E vamos aí continuar com o nosso tira dúvidas. Bom, então agora nesse próximo processo aqui, que vai ser o de laminação, né? Passamos pela pintura. Tempo de secagem. Foi mais uma dúvida que enviaram para mim. Quanto tempo demora para secar? Olha, depende da temperatura ambiente. Hoje, como está bastante calor aqui, deve estar uns 28 graus. Demorou aproximadamente 2 horas, tá? Como você vai saber se o gel já está seco, né? E a peça já está boa para ser pintada? Você vai fazer o seguinte: você pega aqui, ó. Obviamente, por fora da peça, né? Não vai meter o dedão dentro aqui, no meio da peça, fazer isso. Pega por fora e põe o dedo aqui, ó. Tá? Você vai notar o seguinte: se você sentir ela assim, grudenta, pegajosa, grudando no seu dedo, é porque ainda não está no ponto, tá? Ainda está muito molhada. Mas se você colocar o dedo aqui e não grudar nada, ó, você vê que ela está bem sequinha, então é porque já está no ponto. Outra coisa, pelo brilho também dá para notar, conforme o gel vai secando, ele vai deixando de ser brilhante, vai ficando mais opaco, tá? Então, quando eu pintei, elas estavam bem brilhantes, porque estava molhada. Agora você vê que ele está bem, né, ó, bem seco, bem opaco. Então vamos agora fazer as peças. Bom, e agora continuando aqui, o que faremos? Vamos misturar agora a resina com o catalisador para poder laminar a peça. Já peguei aqui a minha balancinha, aquele potinho de sorvete básico, e vamos lá. Vamos ver aqui o nosso tira-teima. Quanto à catalisação. Bom, a catalisação da resina vai ser a mesma que eu usei no gel, tá? Então é 1% também, tá? Que no caso, eu vou fazer uma peça de cada vez, então eu vou usar 200 gramas aqui de resina, tá? Para fazer essa peça. E portanto, se eu usei 200 gramas de resina, utilizarei 2 ml de catalisador, tá? Vamos medir aqui. 2 ml. Maravilha. Agora a gente mistura bem, tá? Pode misturar com o pincel mesmo, que aliás já é a próxima dúvida aqui que eu vou responder. Bom, e a próxima dúvida é justamente qual tipo de pincel que a gente deve utilizar. Olha, na minha experiência aqui, o que eu noto é que esses pincéis aqui, ó, são mais clarinhos, assim, que parece uma crina de cavalo, né? Na verdade não é crina de cavalo, né? É sintético, tá? Eles duram muito mais do que esses aqui, ó, que são pretinhos, tá vendo? Os pretinhos, por ser um material mais sintético do que esse aqui, que parece uma piaçava, né? Uma crina de cavalo, por ele ser um material mais sintético, ele reage muito com a resina e com o thinner, ele acaba não durando nada. Eu posso reutilizar o pincel? Claro, justamente por isso que nós escolhemos esse aqui. Depois que nós acabarmos aqui o trabalho, você pega e dá uma limpada com thinner, tá? E deixa ele mergulhado no thinner. Lembrando que é esse pincelzinho aqui, tá? Que parece crina de cavalo. Mas não é, né? Porque senão haja cavalo, né? Para fazer tanto pincel. Ainda se fosse crina de burro, até daria, porque no Brasil tem muito burro. Mas enfim, agora, ó, já está bem misturadinho aqui. E aí a gente começa a passar essa resina na peça. Vamos lá. Bom, gente, então, ó, já lambuzei bem aqui, ó, a peça, tá? Com resina. E aí nós podemos começar a jogar a manta aqui por cima. Mas antes vamos ver quais são as próximas dúvidas aqui que nós temos. A luva.
A luva é o seguinte, perguntaram se dá para reutilizar também. Não, não dá. Então, nós vamos utilizar luva de látex, ou látex, né? Que é essa luva aqui, ó, luva descartável. Porque vocês vão ver que conforme eu vou fazendo aqui, vai grudando um monte de resina com manta de vidro, e aí só jogando fora. Porque se você usar uma luva um pouco mais grossa, que até daria teoricamente para limpar, o que acontece? O que você vai gastar de thinner para limpar a luva não compensa, porque o thinner é muito caro. O thinner hoje está mais de 100 reais um galão de 5 litros. Então, compensa muito mais usar a luva descartável. Mas tem que ser de látex, tá? Se for de plástico ou silicone, ela derrete em contato com a resina e com o thinner. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar agora a jogar a manta aqui para cima. Então, como eu sempre faço aqui, primeiro eu dou uma espalhadinha de Rolve, né, por cima. Para quem não sabe o que é Rolve, Rolve é esse fio picado aqui, fio de vidro picado. Veja que Rolve, que é esse fio picado, é diferente de manta picada, viu? Porque existe também a manta picada. Depois eu mostro para vocês como ela é. Ela não é igual ao Rolve, não dá o mesmo caimento aqui não. A manta picada ela é mais dura, é mais difícil de molhar, tá? Com o Rolve mesmo é super mais prático. Bom, e agora começamos a meter resina aqui, ó. E cobrindo bem, você vê que vai molhando, né? Ela vai tomando a cor da resina aqui, ó. E tem que ser rápido, tá? Porque a resina, ela endurece muito rápido aqui. Demora esse tanto que eu fiz aqui, ó, de 200 ml, em aproximadamente, eu acho que uns 15 minutos ela já tá dura, não dá para trabalhar mais. Então você tem que fazer o serviço rápido. Outra coisa que me perguntaram, deixa eu ver aqui. Ah, sim. A pessoa falou e andou reclamando que dá coceira mexer com a fibra de vidro. E realmente é verdade, né? Porque são pedacinhos assim muito pequenos de vidro. Então, conforme ele vai caindo na pele, coça demais. Principalmente para quem não está habituado. No meu caso, como eu trabalho com isso todo dia, então eu nem ligo mais. Eu preciso usar luva para pegar na fibra de vidro, tudo que, né? Já não sinto mais. Mas se você é iniciante e vai começar a trabalhar com isso, use sempre luvas para pegar na manta de vidro, tá? Bom, e agora aqui eu pego nossa manta, ó, e eu vou aqui, picando ela aqui, ó, colocando na peça, tá? Vamos cobrindo. Se você quiser ir fazendo aos poucos e fazer primeiro as curvas, que são mais difíceis, e depois fazendo o resto, é válido, tá? Aqui no meu caso aqui não precisa, vou colocando tudo uma vez. E vamos à próxima questão. Tempo de cura. O tempo de cura da peça vai depender também da temperatura ambiente. Hoje que está calor aqui, essa peça vai ficar pronta em aproximadamente umas 4 horas, já está seguro para tirar aqui. O bom é você até deixar de um dia para o outro, viu? Faz aí, fica tranquilo e dá o tempo dela secar legal, depois você tira, né? Eu acabo fazendo rápido porque como eu tenho muita peça para fazer e às vezes eu tenho que fazer e entregar no mesmo dia. Então eu faço de manhã e na hora do almoço assim já está pronta para tirar. Sobretudo se tiver sol, se tiver um tempo bom, quente, bastante sol, uma horinha no sol tá seca. Já está pronta para desmoldar. E aí, ó, vamos molhando aqui, né? Sempre, ó, se atentando bem para não deixar nenhuma bolha de ar, gente. Tá? Tem que ficar assim, ó, bem caramelo. Ou verde, né? Porque tem algumas resinas que são verdes, tá?
No caso aqui, essa que eu estou usando é caramelo. Olha, tá vendo? Não pode ficar nenhuma bolinha de ar, tá? Tem que cobrir bem. Porque senão essa bolha de ar vai fazer a peça estourar na hora que você for tirar o molde, né? Desmoldar a peça daqui, ela vai do outro lado, né? Na face principal dela, ela vai estourar quando tiver bolha. E aí estraga a peça, né? Aí você tem que fazer um arranjo técnico, né? Fazer um remendo, que dá para fazer também. A vantagem da fibra de vidro sobre o plástico é justamente essa. A fibra de vidro, você consegue consertar, né? Fazer realmente uma funilaria nela, né? Diferente do plástico, né? Você consegue dar massa plástica, lixar, pintar, emendar, né? Então ela é muito mais prática e mais resistente que o plástico, né? Vamos ver a próxima dúvida. Ah, tá. O pessoal perguntou também, algumas pessoas, que eles foram comprar aí a manta e o vendedor ofereceu tecido de fibra de vidro. Então, o tecido, primeiro assim, o tecido ele é mais caro, tá? E o tecido, qual é a diferença? A manta é o vidro engomado, né? Por isso fica assim, tá vendo? Aqui é um monte de... são fios, né, de vidro engomados. O tecido, eles são os fios de vidro amarrados, né? Eles têm uma trama, como se fosse um tecido mesmo, por isso que chama tecido. Tem uma trama, então, isso dá mais resistência. Então, o tecido, ele é mais resistente realmente que a manta. Mas quando você vai usar o tecido? Só quando for uma coisa mais muito assim, que exige muita pressão, muito peso e que tenha que ser muito seguro, tipo um barco, uma coisa dessa. Caso contrário, pode ir tudo na manta que não tem erro, mano. Pode fazer na manta banheira, piscina, tranquilo, na manta, tá? Não tem problema não. A manta, ela é bem resistente também, tá? E isso depende também de quantas camadas, né? Você vai dar, tudo. No meu caso aqui, ó, essas peças eu dou uma camadinha só de manta e fechou. E ela fica super resistente, não quebra não. Então, ó, vejam que já estou acabando aqui, né? Aí você dá uma olhada, né? Você vê que em alguns lugares aqui ela fica mais claro, aí outros mais escuro. Geralmente esses lugares que estão mais claros é justamente porque não tá por igual, né? É porque tá faltando manta. Então a gente vem, ó, preenchendo aqui os lugares que parece que estão mais fracos, né? E aí você vai vendo que ela vai ficando tudo por igual a cor. E aí você consegue entender se ela tá por igual, né? Se tá a peça toda com a mesma espessura, né? É só você ver se tá tudo da mesma cor. Se tiver tudo da mesma cor, é que tá da mesma espessura. Vou dar mais um grauzinho aqui nessa parte que tem uma curvinha. Aqui, ó, tem uma parte meio curva. Dar uma reforçadinha aqui. E aí, aquele abraço. E também a resina já está acabando aqui, ó. Fiz certinho na medida. E agora o que eu vou fazer? Vou pegar esse pincel e vou dar uma lavadinha nele com thinner. E coloco ele dentro de um copinho com thinner também. Tá? Para ele não ter que ficar comprando pincel toda hora. As duas únicas coisas que conseguem dissolver na resina e limpar é o thinner e a acetona, tá? São os únicos solventes que conseguem limpar a resina. Bom, então aqui tá maravilha. E agora, como eu disse,
Deixa aí umas 4, 5 horas. No caso aqui eu vou deixar para desmoldar só amanhã, né? E aí já tá pronta, tá? Aí depois nós vamos à parte dos pinos, que vocês já notaram que toda peça de moto, por dentro ela tem os pinos, né? Deixa eu pegar uma aqui. Ó, vocês estão vendo? Tem um pino, né? Ó, esses pininhos que são encaixados, né? No quadro da moto geralmente tem uns furos para encaixar. E aí eu vou mostrar para vocês também como que eu faço os pinos. Depois vou desmoldar, cortar. Deixa eu ver qual é a próxima dúvida aqui. Certo. Agora eu vou esperar secar aqui. E nós vamos depois para o corte e para o acabamento final. Simbora. Passando aqui rapidinho para dizer que se você, assim como eu, gosta de transformar inspiração em ação, considere apoiar o nosso canal via Pix. E para isso é muito fácil. Você veja esse código QR que aparece aí no canto direito da sua tela e você vai fazer o seguinte: abra o aplicativo do seu banco. Lá você vai encontrar a área Pix e vai ter algo parecido como QR Code ou pagamento via QR Code. Você pode contribuir com R$1, R$10, R$100, R$1.000.000, quanto você quiser. O importante é que você apoie para que nós possamos trazer conteúdos novos. E vamos de volta para o vídeo. E agora, já com uma peça pronta aqui, eu quero falar para vocês sobre mais uma dúvida aqui que um dos inscritos me enviou, que é sobre os pinos. Que dentro das peças aqui, como vocês sabem, vão os pinos, né? Ó, esses pinos aqui, que eles servem para encaixar, né, no quadro da moto lá, para a peça ficar fixada. Então tem esses pinos aqui. E como que eu faço esses pinos? É muito simples. Eu criei aí uma porção de moldes de silicone, tá? E esses moldes de silicone eu simplesmente encho de resina, tá? Espero a resina secar e depois saco o pino. Eu tenho uma porção de modelos e tamanhos variados, né? Para poder encaixar em vários tipos de carenagem, tá? E é isso. Então acho que podemos finalizar aqui. Quero agradecer a todos aí por acompanhar o nosso vídeo, que dá muito trabalho. Vocês não sabem como tudo acontece na hora de gravar um vídeo. Acaba a luz, o microfone não funciona. Mas enfim, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.